Mulheres Reais. Essa semana nós vamos estar com uma amada nossa, uma família muito amada nossa, que é a família da Nádia. A Nádia, que vai estar relatando o testemunho do seu esposo, né, que aconteceu ela junto com seu esposo, o Júnior. E eu quero te dizer assim, algo que está muito dentro de mim. Eu espero em Deus mesmo conseguir assim passar esse sentimento, essa presença que eu estou sentindo, e gostaria muito de que o Espírito Santo de Deus, ele me ajudasse a estar conseguindo passar para vocês. Então a Nádia, ela é uma mulher feliz, ela é uma mulher bem resolvida, não tem aquelas assim que chega chegando e ela anima o ambiente, mas nem sempre foi assim. Mas quando ela se encontra com o Senhor Jesus, ela também descobre a sua identidade nele. E eu te falo, minha filha, Deus tem grandes coisas sobre a sua vida. E não posso deixar de falar também sobre a vida da sua família. E ao ver o seu testemunho, eu pedi a Deus uma palavra. E a palavra que o Senhor Deus, Jesus, ele me deu, ela está lá. Pega aí, Mulheres Reais, vamos lá, hoje eu tô... Oh, Jesus! Eu creio que essa mensagem, ela possa, sabe, alcançar os corações, alcançar as nossas vidas, e que o Senhor possa falar seriamente conosco, sabe, de uma forma assim, de uma correçãozinha assim, né? Muita gente tira essa palavra assim, ai meu Deus, por que Jesus falou assim? Por que Jesus falou assim? Mas aquela correção que muitas das vezes nós precisamos, sabe? Mas que ela seja essa correção para o bem, para a gente poder ouvir a voz do Senhor e voltar ao plano que Ele tem em nossas vidas. Então eu gostaria aqui de estar te convidando, minha amada, para você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Nós vamos estar falando da mulher cananeia. E lá diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Veja aqui, uma mulher que tinha uma filha atormentada com espírito imundo. Ela foi e ela lançou-se aos pés do Senhor. Meu Deus, isso faz toda uma diferença. E a mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Que palavra que Jesus falou para essa mulher. Então, vamos ver a resposta dessa mulher. Ela fala: porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha
deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Aleluia. A gente vê aqui Jesus com uma situação, como sempre, né? Muito difícil em suas mãos. Ele veio anunciar o reino de seu pai. E nós sabemos que em Deus existia uma nação escolhida e eleita, os filhos de uma promessa, e essa promessa de vida eterna. Porém, Jesus veio anunciando o reino de seu pai, mas com uma grande novidade. O que ele queria falar a todos era que desses dois povos, o pagão, o gentil, adoradores de deuses estranhos, na qual essa mulher pertencia, e o povo a qual pertencia a promessa, eleito e escolhido de Deus, que os dois se tornariam um só. Como assim? Agora seria filho e herdeiro de uma única promessa aquele que confessasse Jesus, que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Esse de dois povos se tornar um é um povo, o único povo que crê em Jesus como Filho de Deus, como seu resgatador, como seu libertador. Mas até então, essa palavra, ela ainda estava sendo anunciada aos povos como é anunciada até hoje. Então, quando essa mulher de um povo pagão, de uma determinada região da qual não estava um povo escolhido e eleito do Senhor, quando ela chega para Jesus e ela pede ao Senhor Jesus, e ele dá essa resposta para ela, eu acho que é uma das partes assim de arrepiar esse diálogo do Senhor com essa mulher. Então, mediante a todas as pessoas que estavam ali, aí o Senhor olha e vê, opa, aí eu terei uma oportunidade de dizer que Deus quer fazer dos dois um só povo. Então ele responde para essa mulher, ela vem atormentada, ela vem agoniada, ela vem angustiada, e ela muito angustiada, né? Atribulada mesmo, porque nós somos mães, nós sabemos quando algo vai mal com nossos filhos, o que sentimos. Então, o que fez essa mulher romper toda essa barreira e ir falar com um homem de diferente nação, com um homem que professava fé que até então ela não tinha, porque ela servia a deuses pagãos, ela era adoradora de deuses estranhos. Então agora ela vem, ela rompe com tudo isso, porque na sua necessidade ela entende que ela precisa de algo na vida dela. E o que a filha dela estava passando, o que possuía a filha dela, a ponto de atormentar, jogar de um lado para o outro, quebrar tudo, ela entendeu que ela não conseguiria nas práticas nas quais ela já estava acostumada. Então eu imagino que ela ouviu falar de Jesus e os seus feitos, porque era notório a todos aqueles lugares, a todo lugar que o Senhor passava, era notório os feitos do nosso Senhor Jesus. Então agora ela chega até a ele e ela fala, eu preciso do Senhor. O que o Senhor tem, eu preciso para minha filha, porque eu creio que ela será liberta se o Senhor tão somente liberar a libertação para minha filha. Não com essas palavras, mas com esse sentimento. Então agora Jesus olha para ela e fala assim, poxa, mas como que eu vou pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos? Gente, isso era para ter destruído até a vida daquela mulher. Porque muitos crentes agem assim. Chegam até Jesus com dor,
dificuldade, em desespero, agonia e angústia. Mas quando recebem uma palavra, se ela for assim, tá bom, meu amorzinho, vai tudo bem. Mas se for uma palavra de conserto, a primeira coisa que ele faz é botar todas as suas defesas e argumentos para fora. Ela poderia falar, poxa, eu vim aqui com tanta fé atrás do Senhor. Isso eu já tô cansada de ouvir, de ser humilhada, desprezada. Eu já tô cansada disso. E a forma que a minha filha se encontra, jamais o Senhor poderia falar assim comigo, porque eu estou necessitada. Ela poderia jogar várias coisas ali naquela conversa. Mas quando o Senhor fala, até o inimigo se cala. Então, aquela mulher, ela percebeu que ali o Senhor estava mexendo com as estruturas dela. Porque ela sabia da onde ela veio e quem ela era. E com certeza o porquê daquela presença maligna no lar dela e atormentando a vida da filha dela. Então ela dá uma resposta surpreendente de quem realmente entendeu que estava vivendo de forma errada e que precisava ter um conserto, custe o que custasse. Mesmo que ela tivesse que mudar de religião, de fé, mexer com toda a sua estrutura, entender quem era aquele homem que falava daquela maneira com ele. Ela fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que ela disse? Eu quero ser filha. Eu preciso ser filha. O que o Senhor tem, eu aceito. Oh, quantas pessoas, né? Não sabem valorizar pequenas coisas para serem colocadas em grandes coisas. Porque ela aceitou aquela condição e ela falou, mas eu também posso comer das migalhinhas que caíram. O que o Senhor tiver para me dar é bom. Então, quando ela se colocou nessa condição, o Senhor a deu tudo, porque foi uma questão de fé. O que ela foi buscar, ela recebeu. E o Senhor olhou para ela e foi lição para todos que estavam ali. Todos são merecedores do momento que depositam a sua fé no Deus, Criador dos céus e da terra. Então, quando ela falou, opa, eu quero o que o Senhor tem para me dar. Ela recebeu o tudo, porque o que ela foi buscar, ela recebeu. E o Senhor falou, poxa, essas palavras me tocaram. Vai, porque aquele mal já saiu da sua filha. Imagina o peso que saiu da vida daquela mulher. E ela vai correndo para casa e quando ela chega em casa, ela encontra a sua filha calma, com o espírito que era de tormenta, agora com o espírito de mansidão. E imagino a alegria daquela mãe, a alegria daquela mulher e a alegria que ela causou ao coração de Jesus. Assim, aí fica assim dentro de mim, sabe, assim, oh meu Deus do céu, nós estamos usando a nossa fé, nós estamos indo até o nosso Senhor Jesus, nós estamos aceitando o que Ele tem para as nossas vidas, ou nós só estamos murmurando, reclamando, querendo coisas demais. Às vezes muitas pessoas querendo cargo, posições, consagrações, reconhecimento só e fama e sem um propósito. Então esse propósito das mulheres reais, entenda. E às vezes até traz um pouquinho de tristeza assim para mim, porque são muitas varoas na minha igreja, mas que ainda não entenderam esse propósito. Senão teriam testemunhos acumulados aqui, porque não é um testemunho algo assim faraônico que você vai contar e meu Deus, é algo
uma experiência que você passou com o Senhor, que você entende que se não fosse Ele naquela hora, nada teria acontecido, nada teria mudado. E eu falo, já passaram 6 varoas por aqui. Foi Edna, minha irmã, Vanessa, missionária Celina, Robertinha e Regina. Agora a 7ª, Nádia. Eu creio, em o nome do Senhor Jesus, que os testemunhos de vocês estão gerando testemunhos. A resposta que vocês deram não é nem se expor, porque é algo tão verdadeiro, é algo tão simples e ao mesmo tempo tão extraordinário, tão maravilhoso, que fez vocês entenderem que vocês precisavam de Jesus. E no momento que vocês depositaram a vida, a fé, o milagre aconteceu de uma forma sobrenatural, mas naturalmente, porque vocês estavam caminhando com o Senhor. E hoje estão testificando do quanto Ele é bom. E não foi diferente na vida dessa mulher. Ela encontrou a pessoa certa na hora certa. Ela foi em busca da pessoa certa na hora certa, quebrando tudo, quebrando preconceitos, conceitos, religiosidade, crenças, porque ela saiu da forma que ela sabia que não deveria estar e foi buscar em Jesus a forma em que ela deve estar. E nós sabemos, olha, você, no fundo aí, você pode estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas dentro de você é algo de Deus que Ele plantou dentro de você, que você sabe direitinho o lugar que você deveria estar. E eu digo nas igrejas a vaga, tá bom? Jesus te chama. Jesus te chama. Eu não canso de falar, procure uma igreja próxima à sua casa. Vá adorar o Senhor, conhecer o Senhor, se entregar ao Senhor. E tudo que Ele tem para você é bom. E é por isso que a Nádia hoje está testificando. Vamos ficar com ela? Falando agora do mover de Deus na vida dela e do seu esposo. Amém? A paz do Senhor, varoas, a paz do Senhor, mulheres reais, mulheres de fé, mulheres de oração. Hoje eu vim dividir com vocês uma história, um testemunho, algo sobrenatural que eu vivi com o Senhor. Na verdade, eu vivi muitas coisas, mas essa foi uma das coisas que mais me marcou, porque foi o meu retorno para o Senhor. Por que o meu retorno para o Senhor? Porque eu não andava afastada, eu era evangélica e eu me afastei do Senhor durante alguns anos. Só que quando você é escolhido, chega uma hora que nada no mundo supre esse vazio. E eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Eu sentia que estava faltando algo dentro de mim. Aonde eu um dia encontrei com uma mulher real, uma das mulheres reais, que pertence a esse ministério, a qual eu estou hoje. E eu falei, eu preciso ir na igreja, eu quero ir numa igreja. Aí ela falou assim, vem na minha igreja, me convidou. Graças a Deus que ela me fez esse convite, de ir lá na igreja dela, que hoje é a igreja a qual eu congrego até hoje. Graças a Deus que aquelas portas se abriram. E foi ali que eu comecei a viver uma dessas experiências, porque todo dia é uma experiência com o Senhor. Eu entrei pelaquela porta com aquele vazio no meu coração, sentei naquela cadeira, ouvindo aqueles louvores
que tocava profundamente em mim. Quando o pastor Alex, ele foi pregar, parecia que ele estava falando tudo para mim. Ali eu chorava muito. Parecia não, ele estava falando para mim, porque ali era o dia e a hora que eu teria que estar. E ali começou todo o começo do que Deus estava preparando para algo que iria me acontecer há 3, 4 semanas à frente. Então eu comecei a ir naquela igreja, e justamente naquele domingo que eu fui fazer aquela visita, eles estavam numa campanha, que era a campanha das estações. E eu cheguei na estação do verão, onde quando o pastor Alex terminava a palavra, ele convidava quem quisesse ir lá na frente, no altar, que ele ia orar pelaquela pessoa. A gente não precisava falar qual era o nosso problema, qual era o nosso pedido. E foi onde eu fui ali, ajoelhei naquele altar e orei. Simplesmente pelo vazio que eu estava no meu coração. E no final daquela oração eu recebi um vidrinho com uma água que eles levaram para o monte, que eles consagraram, que ali era um ato profético. Eu não sabia que era um ato profético, porque eu não tinha tanto entendimento assim sobre ato profético. Eu simplesmente peguei aquela água e levei para minha casa. A maioria das vezes, quando você participa de um ato profético, você simplesmente, naquele momento, você pega, você leva para sua casa, você deixa na sua bolsa, você bota no seu guarda-roupa, você não dá tanta importância. Naquele momento, o que significava aquilo, aquela água, aquele óleo ungido, o que foi oferecido naquele ato profético ao qual você participou. E comigo não foi diferente. Eu peguei aquela água e levei para minha casa. Aquela água onde foi orada, consagrada e apresentada ao Senhor. Botei dentro do meu guarda-roupa. Deixei. Durante 4 semanas eu participei desse ato profético, sempre trazendo a água. No final dessas 4 semanas é onde começou a minha experiência com o Senhor. O meu esposo, ele tinha acabado de ser promovido na empresa. Ele recebeu uma promoção, a qual ele batalhou muito anos, ele trabalhava anos nessa empresa, onde ele batalhava muito por essa promoção. E ele tinha acabado de ser promovido a motorista. Foi uma felicidade imensa, tanto para mim quanto para ele. Então, foi uma felicidade porque era uma coisa que ele esperava muito, ele se preparou, ele mudou a carteira de habilitação dele, ele procurou, ele queria melhorar. Então, foi uma coisa muito importante. Só que quando uma bênção chega, ela sempre vem algo para pra gente ser testado. E com a gente não foi diferente. Passando algumas semanas, alguns dias, não me recordo muito, ele acordou enxergando tudo embaçado, não conseguia enxergar. E ele se desesperou. Ele falou assim, eu não estou enxergando, vendo tudo embaçado, não enxergava nada. Aonde ele se desesperou porque a vista dele, na verdade, era o currículo dele, ele precisava da vista para trabalhar. E foi isso do dia para a noite. Ali a gente foi para o hospital, marquei uma consulta de urgência, a gente foi no hospital, porque ele precisava trabalhar, ele trabalhava à noite, no caso, ele acordou de manhã assim, e nós fomos. Quando nós chegamos lá, passamos pelo médico, pensando que era uma coisa simples, mas não era uma coisa simples, era uma coisa muito séria, uma coisa muito grave, aonde o médico que atendeu ele falou assim, que era grave, que ele nunca viu uma pessoa com no mínimo de 2 anos se recuperar. E que certamente ele iria encostar ele. E certamente a carteira do meu esposo ia ser rebaixada. Ele tinha acabado de receber uma promoção, estava feliz, estávamos felizes, e a gente viu ali que a carteira dele
que ele tanto batalhou ia ser rebaixada, que o sonho dele de ser motorista ia por água abaixo, e aí ele entrou numa depressão. E aquele médico falou: vou passar um tratamento de 15 dias para ele encolher os antibióticos, para ele tomar, e daqui a 15 dias, que o tempo do INPS é 15 dias, para ele retornar. Com 14 dias ele retornar aqui. Mas eu creio que não vai dar certo. Eu vou dar o papel para ele poder já dar entrada na empresa dele, porque ele não vai estar curado. E a gente saiu dali muito triste daquele consultório, arrasados, porque do dia para a noite você vê seu sonho, sim. Mas eu cheguei em casa, entrei no meu quarto, foi por isso que eu optei para fazer esse vídeo aqui no meu quarto, porque no meu quarto, que é aonde eu e o meu esposo, a gente ora pela nossa família, onde a gente tem um momento de intimidade com o Senhor, porque é no nosso quarto que a gente pode orar, que a gente pode se lançar. Por muitas das vezes, quando eu estava com algum problema, quando eu estava chateada com alguma coisa, quando eu me aborrecia, eu entrava no meu quarto, eu apagava a luz e ali eu chorava aos pés do Senhor. E nessa ocasião, nós entramos pro quarto, ele chorando, muito triste. Eu lembrei daquela água. Eu abri meu guarda-roupa, peguei aqueles vidrinhos e falei assim: nós vamos usar essa água na sua vista. Ali eu comecei a exercer a minha fé. Naquela água, naquele ato profético que eu não sabia o que era um ato profético, não tinha um entendimento. E aquele ato profético que a maioria das vezes a gente pega e não dá importância, a gente deixa na bolsa, deixa no guarda-roupa, ou até mesmo esquece na igreja, ou não pega, porque Deus já tinha, ele prepara tudo antes. Ele preparou tudo antes, esse momento. E eu peguei aquela água e eu falei com ele: nós vamos usar essa água na sua vista. Oramos, ajoelhamos, oramos ao Senhor. E dali foram 14 dias ele usando aquela água na vista dele. Ele tomou os medicamentos? Tomou. Só que o médico falou que era no mínimo 2 anos. Eu tinha 14 dias. Todos os dias usando aquela água na vista dele. Todos os dias usando aquela água na vista dele. Foi aonde, no 14º dia, que foi a revisão, ele muito nervoso, mas ele muito nervoso, porque ali ele já foi preparado para ser encostado, porque quem estava caminhando era eu. Ele não estava caminhando. Ele praticou a fé, ele acreditou, mas ele só queria ser curado, para ele voltar a trabalhar. E eu ali, com fé, naquela água, naquele ato profético que eu levei para minha casa. Quando nós entramos, chegou a nossa vez, naquela sala de espera, eu esperando, orando, quando chamou ele, nós entramos. Ele passou por uma bateria de exame, 1, 2 vezes. O médico olhou pra gente e falou assim: o que vocês fizeram? Eu olhei e falei: tomamos a medicação. Ele simplesmente, eu me lembro como se fosse hoje. Ele olhou pro meu esposo, a gente super nervoso, porque ele falou que naquele dia ele iria dar encaminhamento para ele se encostar. Ele simplesmente, perplexo com o que ele viu, ele assinou e falou: tá liberado, pode voltar a trabalhar. Ele entregou aquele papel liberando, falou: vai na sua empresa, você tá apto a trabalhar. Aquele mesmo médico que falou que era no mínimo 2 anos, aquele mesmo médico que falou que não poderia assinar para ele poder voltar, porque ele estaria botando a carreira dele em risco, que 15 dias seria muito pouco, ele liberou meu esposo para trabalhar. Durante esses 14 dias, o meu esposo ele já começou a enxergar um pouco melhor, mas a vista do meu esposo estava limpa, não tinha sequela nenhuma. A enfermidade que estava na vista do meu esposo, em 14 dias,
eu exercendo a minha fé, usando aquela água, daquele ato profético, que há semanas atrás eu estava sentindo um vazio no meu coração. Fui convidada por uma das mulheres reais da igreja, a qual hoje eu faço parte, que é esse ministério, a qual eu estou aqui dando esse testemunho para você, me convidou. E eu participei semanas, eu trouxe aquela água e foi ali que a gente foi usando. O que eu venho dividir com vocês? Eu exerci a minha fé. Deus preparou um ato profético, usou pessoas que apresentou aquela água, que ungiu aquela água. Às vezes você vai, tem gente que nem pega. Mas eu também vi muitas pessoas, logo após isso, dando testemunho que aquela água mudou a diferença. O que eu venho dividir com vocês? Tudo na vida tem um propósito. Eu exerci a minha fé. Meu marido foi curado, voltou a trabalhar. Isso já tem anos, ele é um profissional. Isso já aconteceu tem muitos anos, mas isso me marcou muito porque foi a minha retomada com o Senhor. Foi algo preparado antes. Agora eu te digo, se eu não sentisse aquele vazio, se eu não recebesse aquele convite, se eu não pegasse aquela água, se eu nem levasse aquela água para minha casa, hoje o meu marido não seria o profissional que ele é. Com certeza a carteira dele teria sido rebaixada. Com certeza teria tomado um rumo diferente essa história. Então eu digo para vocês que quando você tiver que exercer a sua fé, que você botar em prática, pode. E olhe que nem era para mim, diretamente para mim. Foi pro meu esposo. Ele queria ser curado, ele queria voltar a trabalhar. E eu depositei tudo ali que eu vinha ouvindo naquelas pregações do pastor Alex, que eu vinha ouvindo e vendo ali naquela igreja, naquele ato profético, e ali ele foi curado. Então, quando você exerce a sua fé para com o outro, porque a maioria das vezes nós também somos muito egoístas. Eu poderia encontrar com poderia ser diferente a história. Eu poderia encontrar com alguém que estivesse passando por algum problema e eu pegasse aquela água e desse aquela água para aquela pessoa. Aí aquele ato profético que eu peguei, desse aquela água e exercesse a minha fé também para outra pessoa. Será que essa pessoa iria usar? Talvez aquela água estava guardada na minha bolsa, no meu guarda-roupa, eu daria para outra pessoa e ela usaria. Ou não. O que eu venho dividir com vocês, essa experiência, que foi uma experiência de retorno com o Senhor. Todos os dias eu vivo uma experiência. As pessoas me procuram para me orar por elas. Eu busco as pessoas para orar. Eu oro, eu clamo, eu exerço a minha fé. Muitas das vezes, teve vários atos proféticos na minha igreja. Eu levei para o meu trabalho, na empresa a qual eu trabalhava, e dava para as pessoas com aquela fé, porque eu sou testemunho que o Senhor operou na minha vida através de uma simples atitude. Uma simples atitude de pegar, levar e executar. Entrar na igreja, participar, pegar aquela água, levar para minha casa e executar a minha fé junto com aquele ato profético. Porque o Senhor não ia preparar aquelas pessoas, o Senhor não ia usar aquelas pessoas, levar aquela água para o monte, ungir aquela água. Aquelas varoas, aquelas mulheres reais não iam orar se fosse simplesmente para me deixar dentro do meu guarda-roupa. Se fosse simplesmente para mim guardar e deixar.
ele tem um propósito em cima de tudo. Então eu venho dividir com vocês. Essa foi a minha experiência que eu tive com meu esposo, com o Senhor, com um ato profético que eu participei e que eu exerci a minha fé ali em cima daquele ato profético. Hoje meu esposo está curado para a honra e glória do Senhor. E a história da mulher real essa semana é minha. Eu espero que você comece a exercitar a sua fé, comece a valorizar a cada ato profético que tiver, que você participar, que não seja uma coisa momentânea, que tudo tem um propósito na vida. E esse propósito era que meu esposo fosse curado para a honra e glória do Senhor. Fiquem na paz, mulheres reais. Esse aqui é meu esposo, pela honra e glória do Senhor. Hoje ele é meu companheiro de oração do grupo de intercessão. Se batizou, se rendeu ao Senhor e hoje nós somos uma família em Cristo, uma família em vivência. A vista dele está curada, ele acreditou e Deus tinha um propósito. Ele se rendeu ao Senhor, se batizou e hoje nós somos um só, uma só carne, uma só pessoa no Senhor, até que ele venha. Até que ele venha. Bom, depois de testificar e ver esse carinho de Deus através da sua serva, né? Que fez toda a diferença na vida do seu esposo. Porque ela ouviu, entendeu, acreditou e colocou em prática. E eu te peço nessa hora, o Espírito Santo de Deus te pede nesta hora, ponha a sua fé em prática. Ore ao Senhor neste momento, mas ore mesmo. Levante mãos santas na sua casa, levante mãos santas no seu lar, interceda sobre a vida do seu marido, sobre a vida dos seus filhos. Interceda, ore sem cessar. Peça ao Senhor Jesus para tomar todo o governo do seu lar. Faça a prova dele e você vai ver o quanto ele é bom e há de acalmar o seu coração. Aleluia, ele há de acalmar os nossos corações. Então foram essas palavras, tá? Varoas lindas e amadas, não fiquem com vergonha, se lancem aos pés do Senhor. Tudo que Ele fez para você é bom. Vamos cada semana testificar e anunciar e proclamar o que Ele fez nas nossas vidas, porque Ele fez nas nossas vidas para a gente também fazer na vida de alguém. Então agora vamos ficar com um louvor lindo, maravilhoso. Eu cuido de ti. Deixa Jesus cuidar de você. Deixa Jesus te assentar na mesa e te chamar de filha, de filho amado. Tá bom? Até quinta-feira que vem e estaremos com mais uma mulher real. Mas não perca o vídeo não, é muito bacana, muito especial, tá? Beijos. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio
ti. Espero em ti. Aí Deus te diz assim: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois